estamos de volta com algo a mais. O tema de hoje, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Estamos aqui com a Renata Giardini, que é psicopedagoga, Rafaela Unter, que é médica, Claudiane Campos, fonoaudióloga, um grupo bacana para conversar. E a Cris Pompeu, claro que tá quietinha hoje, a Cris, né? Pois é, mas é porque o assunto tá ficando tão gostoso que eu tô aqui só absorvendo, Você tem uma história para contar pra gente sobre isso também, eu sou mãe de Você é mãe, é o Lucas ou o Vitor? O Lucas. Então daqui a pouquinho você conta pra gente também. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre acessórios. Todo mundo usando acessório hoje? Não tem, olha só, a Claudiane tá com brinco, a Cris com brinco e aliança. Hoje eu tô com um pouquinho. A pulseira, relógio, todas nós gostamos de acessórios, vocês gostam, gente? Opa, bom demais, né? Então, falar da Yumi, a Yumi Semijoias, que tá participando do programa com a gente aí. E aí, você que quiser receber as peças da Yumi, é só ligar nesse telefone que tá na tela, 8102-5333, e tem um diferencial. A Yumi faz uma maleta VIP e leva até a sua casa, você fica 1, 2 dias escolhendo aí os anéis, colares, brincos, enfim. Bacana, né? Opa, receber em casa, escolhe com calma, coloca com as peças de roupa, ver que combina, enfim, é bacana. Muito bom. Então, um beijo pra você, Vanessa, obrigada pela sua participação aqui no programa Algo a Mais. Voltamos agora com o tema aqui. Onde paramos? Alguém lembra? Nós estávamos falando sobre a etiologia, né, a causa, né, muitos se perguntam, mas por que a criança desenvolve esse transtorno e tal? Na verdade, não tem uma comprovação científica para se desenvolver a doença, tá? Mas existem alguns fatores que contribuem, como exposição durante a gestação à nicotina, álcool, drogas, tá? Tem a questão do fator genético também, tá? História familiar, né? A gente estava conversando até que muitos adultos levam as crianças nos consultórios e depois elas começam a analisar, nossa, eu tenho isso, ou eu tive isso, meu filho está apresentando agora também, né? Então eles começam a se identificar também. E vão se cuidar, E vão né? se cuidar, vão O procurar mais ajuda. interessante que eu acho quando consegue fechar o diagnóstico é o que vocês falaram, até a questão medicamentosa entrar por um tempo para a pessoa entender que pode ser diferente, mas principalmente se adequar àquela realidade. Exatamente. A família, ou não? Não, a própria pessoa. Por ok, exemplo, ao diagnosticar no meu filho, eu tenho certeza que quando eu era mais nova eu tinha também. Todos aquele checklist, quando eu fui preenchendo com o professor e não sei o quê. Eu falei, gente, eu falei, na minha vida é nota 10. E aí hoje eu percebo, até, por exemplo, as escolhas profissionais. A minha formação, a princípio, é direito. É uma coisa que requer o quê? Você ficar sentada, lendo muito, muito papel, muito ali. Seria impossível ser uma pessoa realizada com isso. Eu preciso de dinâmica, de estar em contato sempre com coisas novas, com coisas mais rápidas, de pesquisa. Então, até isso, a pessoa entender o funcionamento do organismo dela para tentar adaptar, até mesmo o lado profissional, a coisas que permitam que ela crie, que ela seja dinâmica, para ela se adequar. Bacana o que você está falando em relação ao diagnóstico precoce, né? Então, no seu caso, por exemplo, você precisou estudar direito para depois ver que não era aquilo ali, né? Se você orienta uma criança bacana e ela vai se interagindo com as coisas que lhe fazem sentido, né? Ela economiza anos, né, de sofrimento na vida dela, né? Fazendo coisas que têm a ver com ela, né? Eu queria falar um pouquinho, embora não seja esse o assunto, mas sobre a questão da medicação, como que os pais veem isso, né? Eu tenho certeza que pais que estão escutando a gente já se depararam com a característica de que, eu vou dar remédio para o meu filho, vai drogar o meu filho, então a gente escuta muito isso no consultório. Eu não vou dar remédio, porque meu filho vai ficar dopado, né? Uma das medicações chama Ritalina, aí o cara fala, isso é cocaína, né? Então tem alguns profissionais ainda, assim, insistindo que essa patologia não existe, de que isso é fruto de educador que não quer ensinar, ou de pai que não quer educar, né? Embora a gente sabe que tem um excesso de diagnósticos, depois a gente pode até abordar, mas eu acho que é importante dizer, né, os estudos mostram, estudos seríssimos, né, de que crianças, né, com essa patologia em grau bastante acelerado, que não são medicadas, né, com medicação apropriada para isso, né, vão desenvolver na idade mais adolescente e adultos tendências para usar álcool, para usar drogas, né, exatamente para compensar essa falha que o corpo tem, né? Então, é exatamente o contrário. Eu acho que tratar uma criança que necessita dessa química é evitar que ela seja um indivíduo dependente químico, né? Então, essa é a discussão que eu acho que tem que vir à tona, né? É comum você ter adultos hoje dentro da cadeia, né,
com graus altíssimos de delinquência que são TDAHs que não foram tratados. Né? Mas, Renata, o inverso também, né? Há pesquisas também, até da USP, mostrando que quem excede no tratamento com a medicação, há um alto índice de uso de droga lá na frente. Aquela pessoa que, tipo assim, começou a usar, ai que bom, a criança começou a conseguir concentrar, acompanhar as atividades, nunca mais pensa em tirar o remédio. Usa. Aí nós vamos discutir, né, o que a gente escreve no livro aqui, tá? Que é bem a questão. Eu só estou fazendo o tratamento à base da medicação. É um estimulante. O metilfenidato, o lixanfetamina, todos eles, estratégia, são todos estimulantes químicos, né? Todo estimulante químico, se algum de nós tomarmos, nós vamos ter um up no meu desempenho, tá? Só que só tomar remédio não basta, é preciso ter atitudes conscientes atentas. A partir do momento que eu tenho atitudes atreladas à medicação, eu vou fazer de tudo para que essa medicação, se for possível, ela venha a diminuir. Ou ela venha a ser tomada adequada, o médico que tem que dizer isso, não eu, mas assim, em momentos específicos, né? Porque senão eu fico dependente da medicação e, sabe, minha cabeça não tem que funcionar, é o remedinho que funciona. E a ideia não é essa, né? A química tem que auxiliar, na minha maneira de ver, um indivíduo a ter saúde. Eu estou pensando na saúde e não manutenção da doença. Né? Então, eu trabalho para que o indivíduo tenha saúde. Todos nós temos saúde. Eu tenho que saber o que é adequado, eu tenho que saber me comportar dentro de um meio social aceito. Né? É assim que eu vejo a patologia. Eu tenho acompanhado algumas crianças que a orientação da neuropediatra ou da neuropsiquiatra é que a medicação seja introduzida, né, um pouco com horários antes da escola, porque ali é onde ela vai ter mais necessidade de atenção e de comportamento social. Então, a gente passa um tempo avaliando diariamente todas as atividades na escola, para a gente ver se em casa também isso reflete. Né? Porque existe um tempo que esse medicamento vai fazer efeito no organismo, enfim. E às vezes eu acho acredito muito na importância da gente colocar isso. Não é porque tomou o medicamento que ele vai ficar dependente desse medicamento. Mas que ele, para esse momento, como falta uma coisa no organismo, ele precisa ser compensado, ele precisa ser reposto, claro. Não é compensado, ele tem que ser reposto isso. Né? E o efeito desse medicamento vai ser tratado com a terapia. Ok? E até o importante é estar sempre com o médico acompanhando. Porque, por exemplo, nós falamos da Ritalina. Em alguns casos, você falou do estímulo, mas em alguns casos a Ritalina causa na criança até depressão. A criança fica extremamente apática e existem outras possibilidades de medicação. Sim, o metilfenidato, né? Que é o mais usado, a Ritalina, né? É muito eficaz, é muito segura. É claro que sempre com acompanhamento médico, fazendo exames rotineiramente, né? É muito eficaz. Quer dizer que existe a hipótese, então, de trocar o medicamento, lógico. Sim, né? Não existem outras medicações. Né? Existem outras medicações. Se a criança aceitar aquele medicamento, ótimo. Como a Claudice, geralmente é dado de manhã, antes da criança, geralmente ela estuda à tarde, dá antes, né? Para ela, assim, prestar atenção, se interagir na escola, né? Diminuir a hiperatividade dessa criança. Por isso que eu acho muito importante falar da psicoeducação. Antes de pensar em medicação, assim, muitos pais temem a medicação, mas muitos pais chegam ao consultório dizendo: eu quero remédio, não aguento mais ele em casa, ele fica sobe sofá. Tem que parar essa criança, né? Isso, quer frear a criança. Mas a psicoeducação, o que é? Mostrar para esses pais e para os pacientes, para as crianças, né? Entender o que é o TDAH, interagir, a família ajudar, tá? Ter um monitoramento externo, tanto na escola como em casa, tá? Ter regras explícitas dentro de casa, com objetivos claros para essa criança, tá? E terapia comportamental, existe terapia em grupo também, e o tratamento medicamentoso também. A necessidade de uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Como que você percebeu? Foi na escola, foi em casa? Em casa. Na escola não diagnosticou, em casa eu vi a dificuldade que ele tinha na hora de fazer o dever, de concentrar. Aí eu comecei com apoio psicológico, falei, deixa eu tentar ver. A psicóloga não diagnosticou, eu levei para uma psicopedagoga, que fez acompanhamento por vários meses também, não diagnosticou, também não considerava. Aí eu fui para uma neuropediatra.
porque eu e meu esposo, a gente não se dava por satisfeito. Ele falou, tem alguma coisa que não está correto nisso. Então, apesar dele ter um comportamento, porque ele não é hiperativo. Então, não tinha coisa de ser acelerado, não, mas a gente via que ele tinha dificuldade em coisas básicas. Na hora de alfabetizar, dificuldade de alfabetizar, que a gente falava, poxa, mas não é possível. E aí, com a neuro, essa questão do checklist na escola, junto, levei na época numa fono, que foi diagnosticado também o déficit de audição central, processamento auditivo central, que também é essa questão que vocês falam, que o diagnóstico é feito por vários itens que é importante isso, que se complementam. E quando não existe essa persistência, por exemplo, a crise foi em vários, né? Sim. E aí a criança acaba, então, crescendo com esse problema, né? Se a gente não consegue um profissional, se não tem digamos, a felicidade de encontrar um profissional que tenha habilidade para fazer isso. Então, não é porque eu sou fonoaudióloga que eu tenho exatamente o conhecimento e a prática para tratar de uma criança com transtorno de déficit de atenção, né? Como tem outras profissões também. Então, às vezes a gente tem essa ansiedade de querer dar um nome para aquilo. Não, olha, seu filho não tem, mas ele tem isso, isso e isso. Só que os sintomas são muito próximos. Eu vejo muita dificuldade nesse sentido. Se o profissional não tem habilidade, encaminha, não tem esse medo, né? Você tá tratando dele, se você também está encaminhando essa criança. Não só a criança, a família também. E você também não vai se sentir fracassado, né? Porque eu consegui, dentro da minha habilitação, ver que não me pertence. Não é uma área que eu tenho domínio. Então, encaminha essa criança. É muito difícil, assim, eu acho que a história de sofrimento, ela está no geral. Eu acho que a gente tem que falar disso mesmo. Porque se eu não encontro por exemplo, se é um pai muito passivo, aceitaria o primeiro profissional. Primeiro, exatamente. Né? E como essa criança estaria hoje? Né? Como os pais estariam hoje? Né? Muita frustração em desenvolvimento. Eu acho que a gente tem que pensar um fator que eu considero muito, é a questão emocional, a autoestima. Essa pessoa precisa melhorar a autoestima, tanto dos pais, por estarem conseguindo trabalhar com essa criança, do professor que está junto e a própria criança. Para onde eu vou, só escuto reclamação. Para onde eu vou, as pessoas me brigam. Eu só tenho atenção porque batem em mim. Eu só tenho toque porque me puxam. Não pode ser assim. Né? A gente tem que ter uma vida de prazer também. A gente precisa de limite, claro. A gente precisa de ordens, né? De rotinas. Isso precisa ser seguido. Mas que a minha vida seja baseada só em problemas, não pode. Então, a gente precisa realmente chamar a atenção também de nós, né, da categoria profissional aí, para saber fazer valer a pena, né? Eu não posso pegar uma criança e escutar só a história, comprar a história e falar, então é isso que seu filho. Porque o pai quer um nome, né? Os pais querem um nome para aquilo que o filho tem. Então, eu acho que não é por aí. Às vezes, eu encontro muitos profissionais que eu dou muito valor. A gente precisa de várias avaliações. Então, olha, em um mês eu vou tentar... Né, fechar o diagnóstico com você. Então, você acompanha um mês, eu um mês, e depois a gente conversa, né, se realmente isso, tem ou não. Isso é muito legal. É uma muito patologia com uma importância muito grande dessa questão multidisciplinar. E os profissionais interagir também. Tanto que meu filho começou a tomar medicação, hoje ele não toma mais. Mas teve o apoio de uma fono, eu fui atrás de apoio para poder saber como lidar com ele, como ajudar. Então, o pai, todo mundo se envolveu para saber como mostrar para ele que ele consegue administrar isso. Então, ele teve tempo da medicação para ele entender que podia ser diferente e hoje ele continua um aluno tão bom quanto ele era sem a medicação. Olha, isso é uma riqueza, né? Isso tem que ser falado todos os dias para a gente acreditar nisso. A gente sabe que tem, mas aí a gente ainda assim coloca muito obstáculo, né? E fica com medo. Nossa, e agora? Como é que vai ser? Não é um bicho de 7 cabeças. E é que a criança entenda que ele tem uma dificuldade ali, que se ele souber mudar o comportamento dele, e aí é o que eu brinco, eu espero conseguir mais para frente também orientar essa questão profissional, para que ele também não fique enxugando gelo numa coisa que às vezes o comportamento dele, a atenção dele não vai... dar resultado. A terapia também funciona bem nesse sentido, né? Porque acabam que tem dificuldade de planejamento, de organização. Então, muitas vezes, na infância, fica mais persistente a questão da hiperatividade. Aí essa criança vai crescendo, né? Vai virando adolescente, a hiperatividade vai diminuindo, mas fica a desatenção e a impulsividade, né? Aí, geralmente, esse adulto vai ter dificuldade no emprego, né, nos relacionamentos, né? Então, é importante a terapia. Acho que gerenciar o tempo, né? A procrastinação, acho que legal. Vamos numa pausa, a gente vai para o intervalo, tá bom? E a gente volta já com algo a mais. Agora 11 horas e 15 minutinhos, estamos ao vivo aqui no 27, eu fico aguardando você.